Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Hudson. Se você, por acaso, não viu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito. Já que esse é o grande recado, eu quero que você me explique o que é orar. É alguma oração especial ou é simplesmente você desejar o bem de alguém, cada um da sua maneira? É cada um da sua maneira. Quando você... Muitas vezes, sabe, Carlos, quando... eu tenho um amigo que ele diz uma coisa interessante, que quando você toca no ombro de alguém e diz assim, eu vou orar por você, só esse toque, só essa intenção, só essa palavra de alento, eu vou orar por você, isso já está sendo uma oração. A pessoa já se sente acolhida só com esse toque, só com esse desejo. Então é cada um orar à sua maneira, é fazer o seu pensamento positivo, é fazendo o seu Pai Nosso, né? Eu conheço pessoas que se emocionam rezando um Pai Nosso, né? Por mais que seja uma oração que seja repetitiva, que a gente decora tudo, mas eu tinha uma colega, Luciana, que ela rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria e ela chorava. Mas pelo que você diz, não está relacionado a alguma crença em especial isso? Não, nenhuma crença especial. É você orar pelo outro. Mesmo que você nem acredite em tudo que você está dizendo, em tudo que a gente está conversando aqui, mas o fato de você orar por alguém, de você colocar a mão na cabeça, ou só de você pensar, puxa, que fulano fique bem, que fulano tenha uma saúde melhor, eu desejo que fulano que está passando por uma situação difícil financeiramente, que ele arrume um emprego, que ele consiga pagar suas dívidas, que tal pessoa que está passando por uma, sei lá, está sem alimento, que chegue alimento até a casa dessa pessoa, isso para mim já é uma oração. O desejar bem a uma pessoa, isso já é uma oração. Você como professor, né? Quer dizer, é de inglês, não é de português, mas também tem gramática em inglês, não é complicada como em português, né? Mas a gente tem oração principal, oração subordinada, ou seja, na gramática se usa a palavra oração. Oração é falar, é se comunicar. Então é mais ou menos você comunicar ao universo o seu desejo. Isso, então independente se você acredita em Deus ou não, desejar o bem e você expressar isso, e você falar isso, colocar isso para fora, isso para mim é oração. Então vamos desejar o bem, vamos expressar isso, vamos falar para o universo mesmo. E quando você fala que ela se referiu a você como sendo Foz, eu aqui do meu lado entendo que você já estava sendo Foz. Não é que é para você voltar para ser Foz, ela já te chamou como fosse seu nome. Isso, e ela usou o termo continuar, tá? Eu não lembro se eu falei isso para você aqui agora, mas ela disse para que você continue sendo fósforo na vida de outras pessoas. Então é continuar fazendo o trabalho que a gente já está fazendo e divulgar isso cada vez mais. E eu acredito plenamente que foi por conta disso que a gente chegou até o canal. Teu canal tem uma assistência muito grande, teu canal tem uma audiência muito grande. Então, eu tenho certeza que muita gente pode ser tocada por essa palavra e realmente levar isso adiante, cara. Então, vamos levar essa palavra de oração aí, vamos desejar o bem, vamos desejar que o mundo melhore cada vez mais. Eu acho que não existem duas experiências de quase morte iguais. É como impressão digital, não tem duas iguais. E a sua, o que me chamou a atenção na sua foi exatamente essa questão de Foz e fósforo que eu jamais tinha ouvido falar sobre. Né? E eu falei, nossa, isso é uma coisa nova. Né? Então, essa é a grande razão da gente estar conversando aqui, porque, de uma certa forma, a sensação que eu tenho é que cada experiência nos traz uma informação que é para ser compartilhada com todos nós. É como se nós precisássemos nos lembrar que nós somos que nem aquele fósforo que, quando a gente risca, ilumina o que está à volta. Exatamente, Carlos, exatamente. Então, vamos continuar todo mundo aí sendo fósforo de uma maneira ou de outra. Vamos abençoar a vida das pessoas, vamos desejar o bem, vamos sentir amor, não só sentir amor, mas compartilhar esse amor com todo mundo que precisa, todos nós precisamos. Então, essa luz, na verdade, é amor. Então, vamos dividir,
vamos compartilhar, vamos sentir, vamos deixar todo mundo sentir esse amor, essa maravilhosa luz. Agora, vamos falar sobre a experiência de quase morte. Você foi fazer uma meditação. Como é que veio a lembrança? Tipo, você começa a ver como se fosse um filme na sua frente ou é diferente? Não, exatamente essa a ideia, né? Eu fui fazendo respiração, fui relaxando, e a partir do momento que eu fui relaxando, foram vindo as memórias. E aí é como se realmente você estivesse vendo o filme, e foi tudo muito claro, foi tudo muito nítido, e eu disse, poxa vida, eu vivi isso. Então, é uma memória muito nítida. Então, você diz que você, nessa memória, se viu fora do corpo, compreendeu que tinha morrido, mas o que você via em volta? Era você? Você estava em pé fora do corpo ou estava acima? Você via uma sala de cirurgia ou de UTI? Ou você estava num outro tipo de espaço? Não, eu estava na minha própria UTI, é como se eu simplesmente me levantasse, eu não me senti flutuando, eu não me senti levitando, eu me senti como realmente se eu estivesse em pé, apenas em pé ao lado do meu corpo. Agora era uma sensação de leveza muito grande, E de pertencimento ou de paz também? de muita paz, de muita paz. Era uma sensação indescritível, uma paz como se eu nunca tivesse sentido antes na minha vida, mas uma tranquilidade, de uma segurança muito grande. Né? Então, tanto é que eu vi meu corpo e não senti realmente medo algum, e eu disse, pronto, eu estou pronto para cumprir meu destino, mas tudo com muita serenidade e muita tranquilidade. E essas duas pessoas que vieram, uma mulher negra e um homem branco, você falou, vieram de onde? Estavam na minha frente, como se fossem duas pessoas chegando. Eu só não lembro exatamente dos rostos. Já tentei lembrar, tanto lembrar dos rostos deles, eu não lembro exatamente. Mas eram como se fossem duas pessoas normais chegando. Mas por alguma razão eu sabia que eles podiam me ver. Todos os outros não. Ah, então, mas você via outras pessoas? Eu vi todo o quarto, vi todos os pacientes que estavam lá comigo, eu vi a enfermeira que estava de plantão, eh, eu vi cada um fazendo suas coisas, os pacientes descansando, e a enfermeira, tinha uma enfermeira e tinha uma auxiliar. As duas, cada uma no seu serviço, eu vi todo mundo, mas por alguma razão eu sabia que elas não podiam me ver. E quando esses dois vieram exatamente na minha direção, sabia que eles estavam conversando comigo. Eu sabia que eles viriam para conversar comigo. Então foi tudo. É tão inexplicável, Carlos. Eu simplesmente olhei e sabia, eles vêm conversar comigo. Mas o que você via deles era como o que você via dos outros, ou seja, pessoas aparentemente sólidas, ou havia uma transparência, ou saía a luz deles. Não, não era sólido, não era completamente sólido, não. Na verdade, existia uma luz, uma luminosidade, não era nada que ofuscasse minha visão, mas havia uma luminosidade por trás, e era uma coisa um pouquinho transparente. Tanto é que eu não consigo lembrar dos rostos. Eu não, pode ser que talvez eu lembre mais à frente, mas eu tinha certeza que não eram humanos. Conversando com alguns amigos, alguns já disseram: Ah, Hudson, né, os evangélicos eram anjos, os espíritas não, são irmãos de luz. E aí cada um diz uma coisa, mas eu não consigo denominar. Para mim não interessa quem eles são. Me interessa que eles têm uma presença que me trazia uma coisa muito boa, e era muito lindo, e eu estava muito feliz de estar ali com eles. Eles andavam ou deslizavam, flutuavam? Não vi movimento andando, eu também não prestei atenção nos pés, mas a impressão que dava é que eles vinham na minha direção meio que flutuando. Eu não via movimento de passos, não vi. Quando eles falaram com você, você notava algum movimento de boca, mesmo que você não tenha percebido claramente o rosto? Não notei movimento de boca, não, mas eu conseguia ouvir a voz deles de maneira muito audível. Você conseguia ouvir como você está me ouvindo aqui? Exatamente. Uma palavra sendo dita após a outra. Sim, nitidamente, completamente. E eu estou falando com você, eu estou revivendo, eu estou sentindo as emoções do momento. Eu estou nesse momento sentindo como se eu estivesse naquela hora. A sensação de paz que eu estou agora é praticamente a mesma daquele momento. Você notava alguma coisa atrás deles? Vamos dizer, um túnel ou uma porta? Alguma coisa que não era da UTI?
Não, não, só essa luminosidade. Por trás deles havia essa luminosidade. É como se a luminosidade viesse de trás para frente. De que cor essa luz? Uma luz clara, não era exatamente branca, uma luz clara. Semelhante a que eu estou aqui no meu quarto agora, que é uma luz meio amarelada. E a roupa deles? Também não vi roupa. Não consigo. Não é a primeira vez que me fazem essa pergunta, tá? Mas eu não consigo lembrar de detalhes de roupa. Eu só consigo realmente lembrar bem do cabelo dela, que era um cabelo comprido, lembro da cor da pele, mas eu não lembro de detalhes do rosto, não lembro de detalhes de roupa. Era como se eles estivessem com um manto, né? Saía a luz da roupa ou da pele deles? Não, a luz era só vinha de trás para frente. Eu não me lembro de ter visto luz saindo da pele. Mas era possível que os rostos estivessem iluminados, sim, porque eu não lembro dos detalhes dos rostos. Quando ela falou sobre Foz com você, ela falou como se você já entendesse ou ela estava naquele momento te ensinando alguma coisa sobre Foz? Quando ela falou, eu ainda não tinha entendido. Então, tanto é que eu não sabia se ela estava me cumprimentando ou se ela estava me chamando. Então, ela falou Foz, muito mais na intenção de chamar a minha atenção. E aí, quando ela falou, realmente eu olhei para ela porque ainda estava meio perdido, né? E aí foi quando eles foram chegando e eu fiquei naquela olho no olho. E aí, quando ela falou Foz, eu realmente olhei diretamente para eles. Eu ouvindo a sua história, a impressão que dá é que ela achava que você estava entendendo por que ela estava te chamando de Foz. E aí chega um momento que ela diz, ó, você não está entendendo tudo agora, mas mais na frente você vai entender tudo. Eu digo, então tá bom. Mas a história como um todo, né? Eu imagino que ela está falando da história como um todo. Talvez tenha alguma coisa aí que eu ainda não tenha lembrado. Talvez tenha alguma coisa que vai acontecer na minha vida mais na frente que eu chegue e diga, pronto, era isso aqui, o momento do Foz é esse. Talvez hajam coisas no meu futuro que ainda venham a explicar completamente essa experiência de quase morte, né? Você tinha uma sensação de que durante a experiência você tinha acesso a um conhecimento que você não tem aqui? Boa pergunta, Carlos. Não, a sensação era realmente essa de que as coisas ainda iriam ficar mais claras, de que ainda havia mistérios que ainda seriam desvendados. Então, eu acredito que ainda tem algumas coisas aí que vão acontecer na minha vida, que vão acontecer mais à frente, que eu ainda vou conseguir conectar com essa história. Você desejou a própria morte no dia do seu aniversário. Quando você desejou a própria morte no seu aniversário, o que era a morte para você? Era sair desse mundo com a esperança de poder reencontrar minha mãe. Também era a nossa ligação, eu ainda não sabia viver sem ela. Então, para mim, era simplesmente, eu não quero mais ficar aqui porque eu não estou com ela, eu quero ir para o lugar onde ela está. Mas quando você teve a sua experiência de quase morte, o que você viu e vivenciou, de alguma forma, surpreendeu você? Sim, surpreendeu um pouquinho, porque como eu te falei, eu não acreditava muito nessas experiências. Então, quando eu vi que eu estava vivendo alguma coisa semelhante, e isso obviamente já depois da lembrança, né? E aí eu disse, puxa vida, isso realmente existe, mas surpreendeu de maneira positiva. Isso existe. Eu preciso dizer às pessoas que isso existe e que se acontecer com elas, ninguém se surpreenda, porque isso é bom, isso faz bem, isso traz edificação para a vida. Havia alguma hierarquia entre as duas pessoas que vieram até você? Não, não percebi isso não. Era uma dupla. Uma dupla. Você se sentiu como se você os conhecesse? Não, não senti como se eu os conhecesse, não como se eu os conhecesse, mas era como se eles me conhecessem. Você sentiu que poderia haver outras pessoas além dos dois que você estava vendo, também fora desse nosso mundo físico? É possível, sim. Senti que podia haver mais pessoas, sim. Tá? Eu só estava vendo os dois, mas senti que podia ter muito mais gente ali. E essas outras pessoas que você tinha a sensação de ver, seriam pessoas que você conhecia? Aí eu realmente não sei dizer, mas a sensação era de que poderia ter muito mais gente ali. Era uma coisa tão grandiosa, era uma sensação tão gigante, que eu imagino que realmente havia mais pessoas. Agora, se eram conhecidas ou não, não sei dizer, Carlos.
falando um pouquinho sobre essa força que a oração tenha nesse nosso mundo físico. A sensação que dá é que quando você está fora do corpo, durante a experiência, você está consciente da força do seu desejo lá. E parece que quando a gente está aqui no mundo físico, nós não estamos tão habituados a perceber a força do nosso desejo, que de uma certa forma é a força da oração. Você deseja a melhora de alguma pessoa, ou você deseja alguma coisa. Na verdade, esse desejo parece que é muito preponderante quando você está fora do corpo. É através do desejo que as coisas acontecem lá. Faz sentido isso para você? Faz sentido porque, como eu tenho um amigo aqui que ele diz assim, às vezes ele coloca a mão no ombro de alguém e diz assim, olha, eu vou orar por você. E só esse fato dele colocar a mão na cabeça de alguém ou no ombro e ele demonstrar essa intenção de que está querendo acolher aquela pessoa, isso para mim já é uma oração. Então, quando você expõe isso, quando você coloca para fora, quando você deixa o universo ouvir que você quer o bem daquela pessoa, que você quer que aquela pessoa tenha um novo emprego, que ela melhore de situação financeira, que ela melhore da sua saúde. Então, independente de você estar pedindo isso para Deus ou para o universo, ou seja lá quem for, o fato de você expor isso é uma oração. Esse desejo sincero é uma oração. E isso se mistura com o conceito de foz também. Sim, porque quando eu desejo algo para alguém, quando eu quero o bem dessa outra pessoa, eu estou sendo luz na vida dela. Então, essa minha intenção, quando vai até ela, então eu estou sendo luz para ela, eu estou sendo foz para ela. Que foi o que você escutou daquela senhora que falou com você durante a EQM. Se os humanos soubessem da quantidade de foz que é enviada, as pessoas orariam mais umas pelas outras. Então a gente iria iluminar esse mundo cada vez mais, a gente ia espalhar cada vez mais coisas boas. Então esse é o conceito de foz. Agora vamos falar sobre o livre-arbítrio, porque você foi impedido de ver a sua mãe, porque se você visse, você ia querer ficar lá. Foi o que foi dito a você, né? Isso. Muitas pessoas, ao assistirem esse nosso vídeo aqui, vão pensar, então não existe livre-arbítrio, porque ele poderia preferir ver a mãe e ficar lá, mas não deixaram isso. Então eu vou propor 2 raciocínios, queria saber qual dos 2 faz mais sentido para você. O primeiro é, ok, não existe livre-arbítrio como as pessoas falam, como pensam, simplesmente um engano, não é assim, na verdade vale o que eles querem. Uma outra forma de entender a situação é a seguinte: você teria, antes de vir para cá, para esse mundo, teria feito um combinado com alguém, ok, eu vou aprender sobre isso, sobre aquilo. É claro que isso que eu estou falando aqui é em cima de experiências que foram relatadas no canal. Então, antes de vir para cá, teve um combinado onde você acertou com alguém, com seu mentor, não sei quem, o que você iria aprender nessa passagem pela Terra. Esse combinado que você teve com a pessoa traz junto um livre-arbítrio antes de vir para cá. Então, quando a pessoa resolve que você vai voltar, é porque ela está ciente daquele combinado antes de vir para cá. E se nós levarmos isso em conta, existe uma mistura de livre-arbítrio aqui, mas que deve respeitar o livre-arbítrio antes de você vir para cá. Qual dos 2 raciocínios faz sentido para você? O que não existe o livre-arbítrio ou que existe uma combinação desses 2 momentos antes de vir para cá com o momento em que você está aqui vivendo? Ou você acha que a história é uma terceira ainda? O segundo pensamento faz muito sentido. Provavelmente eu já vim com uma missão, eu já tinha acertado isso com antecedência, e talvez ver minha mãe me fizesse desejar não continuar com a minha missão e seguir com ela. Então, olha, isso é melhor você não ver, volta para fazer aquilo que você veio, para cumprir aquilo que você mesmo predeterminou. E se você talvez tivesse me feito essa pergunta alguns anos atrás, talvez eu fosse ser muito categórico com a minha visão, com a visão que eu tinha antigamente de não, as coisas acontecem de um jeito só,
né? Tudo só na vontade de Deus ali e tal. Mas hoje eu realmente acredito que a gente possa vir a esse mundo já tendo conversado até com ele mesmo, com Deus, né? Dizer, olha, eu realmente quero cumprir essa minha missão aí. Então, eu imagino que realmente ter visto, se eu tivesse visto a minha mãe, eu talvez quisesse interromper essa missão. Então, foi importante deixar tudo para o seu momento. Você era ligado a uma religião. Eu pergunto se mudou a sua compreensão do papel das religiões e de tantas religiões que existem. Mudou sim, porque eu passei muitos anos da minha vida, desde criança, né, que eu fui ligado a uma religião evangélica, e nesse momento na- dessa transição que eu passei, nesse momento de saúde, esse perrengue de saúde, em que tinham pessoas evangélicas, católicas, espíritas, adeptas do Umbanda, do Candomblé, tinham várias pessoas de várias religiões orando, rezando, intercedendo por mim. Então eu não consigo mais ver que as coisas acontecem só da forma que eu vivi minha vida inteira. Então hoje eu respeito todo mundo. Tanto é que meus dois melhores amigos, né? Somos três grandes amigos. Eu evangélico, um católico e um espírita. Eu torço para o esporte, que é o maior time aqui de Pernambuco. O católico torce para o Santa Cruz e o evangélico e o espírita torce para o Náutico. Então, três times diferentes, três times completamente, times e religiões completamente diferentes que não tinham nada a ver. A gente tinha tudo para viver brigando e são os maiores amigos que eu tenho. E principalmente depois de tudo isso, eu consigo ver a coisa com uma pluralidade muito grande. Então, todos são muito bem-vindos, toda forma de oração é bem-vinda, toda intenção de ser luz na minha vida e na vida dos outros é muito bem-vinda. Então, eu realmente ampliei esse leque aí na minha vida. Algumas pessoas que passam por EQM comentam que após a EQM mudou a sensibilidade que elas percebem quando uma pessoa chega, mesmo estando sorridente, às vezes a pessoa fala, mas essa pessoa está triste. É como se acessassem de uma forma o sentimento dessa pessoa que chega de uma forma que não conseguiam fazer antes. Eu queria saber se isso aconteceu com você. Não, Carlos, eu não percebi isso não. Talvez porque eu já trabalhasse com isso. Eu hoje trabalho não só com língua inglesa, mas também com socioemocional, né, que é uma matéria hoje obrigatória nas escolas, né, de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Se trabalho emocional das crianças na escola. E eu já vinha trabalhando isso há muito tempo. Então, na escola que eu trabalho, logo quando eu cheguei, eu me preocupava muito em fazer uma aula, pelo menos uma vez por mês, onde eu via os meus alunos, o que é que você tem, o que é que você está sentindo, o que é que você quer conversar, e os alunos se derramavam, se emocionavam, e eles começavam a perguntar sempre assim, tio, quando é que vai ter aula de chorar de novo? Porque era uma aula importante, onde eles colocavam os sentimentos, então eu já venho trabalhando essa questão de sentimentos há muito tempo, então eu hoje consigo perceber, eu já conseguia muito antes da experiência, de alguém estar sorrindo para mim e eu dizer, ó, o que é que você tem? Não estou percebendo sinceridade no seu sorriso. Ou até mesmo quando alguém estivesse chorando, eu dizer, ó, não estou sentindo muita sinceridade aí nas suas lágrimas. Então, eu já vinha trabalhando essa percepção de mundo há algum tempinho já. Então, não senti que mudou depois da EQM, não. É por isso que ela chamava você de Foz já, né? Você já fazia isso. Você já era a luz. Já vinha utilizando esse conceito de Foz sem mesmo saber que ele existia. Antes da EQM, você já tinha tido algum tipo de experiência mística? Ou algo que fuja do normal? Sim, e é interessante você me perguntar isso porque eu já tinha esquecido dessa experiência, eu não lembrava mais até você me perguntar. Mas olha só, algumas pessoas relatam que quando elas estão dormindo ou quando elas estão começando, pegando no sono, elas sentem como se o corpo delas estivesse paralisando e elas não conseguissem se mexer. Eu sentia isso muito antigamente. Então, cada vez que eu estava adormecendo, era como se meu corpo estivesse paralisando e eu fosse entrar num mundo onde eu fosse ter pesadelos. Aconteceu isso muitas vezes. Nessa noite específica, eu estava em minha casa servindo de base para um evento religioso e rapazes de outras cidades vinham e ficavam hospedados na minha casa porque na época eu morava só. E isso já era em torno de 2 horas da manhã, eu querendo dormir, mas sabe como é que é? Uma casa cheia de homens, né? O pessoal na maior bagunça, eles não queriam dormir cedo, mas eu queria dormir porque eu iria trabalhar no outro dia nesse evento, eu precisava estar lá cedo. E aí me recolhi no meu quarto,
deitei e comecei a sentir de novo essa experiência de sentir que meu corpo estava paralisando, e é uma agonia, e você fica querendo se libertar e não consegue. E aí, nesse momento, eu sonhei com uma menininha, né? E ela chegava e dizia assim: tio, não deixa ela me matar. E aí eu consegui me libertar, né? Consegui acordar e me levantei e fui lá na sala, né? E olha, rapaziada, o pessoal olhou e disse: Uts, o que é que você tem? Você tá com, parece que você viu um fantasma aí. Eu disse: rapaz, eu tive um sonho tão estranho. Primeiro que eu não conseguia me mover, e segundo porque sonhei com uma menininha dizendo: tio, não deixa ela me matar. Aí a menina: isso é pesadelo, relaxa. E foi quando, no meio da nossa conversa, meu telefone toca. E aí, telefone tocando em madrugada, qual é a primeira coisa que você pensa? Morreu alguém, né? E aí, quando eu olho, era uma amiga minha que estava ligando, vi o nome dela, eu disse: ué, fulana ligando para mim essa hora, aconteceu alguma coisa. E aí, quando eu atendi, ela estava chorando muito, e ela disse: Hudson, desculpa estar ligando essa hora, eu tentei, se você atendesse, tudo bem, caso não atendesse, eu ia deixar para um outro momento, mas é que eu estou pedindo muita orientação a Deus, e só vem você na minha mente, eu disse: eu vou ligar. Eu disse: tá, o que é que está acontecendo? E aí, para resumir a história, né, até para não expor também demais, e enfim, por uma questão de ética, essa minha amiga, ela era casada com um rapaz que era estéril, e esse rapaz fez uma viagem, nessa viagem ela terminou se envolvendo com outro rapaz e engravidou desse outro rapaz. Quando ela engravida, fica claro para ela que se ela contasse para o marido quando chegasse, ele iria saber que ela não foi legal com ele, que ela não foi fiel. E aí a dúvida dela era: o que é que eu faço? Levo essa gravidez adiante ou eu faço um aborto? E aí ela vai, conversa com os pais, isso gera uma briga entre ela e os pais, mas a mãe apoia para que ela tenha a criança e o pai para que ela faça o aborto. E aí ela não sabia o que fazer, estava confusa, porque ela sabia que se ela contasse para o marido isso iria gerar mais confusão. E eu disse: olha, o que eu posso te falar é do sonho que eu acabei de ter, que provavelmente tem a ver com você. Sonhei com a menininha dizendo: tio, não deixa ela me matar. E aí a gente imaginou que aquele recado realmente era para minha amiga, e minha amiga resolveu enfrentar a situação. O marido, quando voltou de viagem, né, que ela contou tudo, foi uma confusão muito grande. Ele foi embora de casa, mas ela resolveu levar a gravidez adiante e nasceu uma menininha que está viva até hoje, que deve estar hoje com seus 20 anos mais ou menos, e ela não fez o aborto. Então a gente acredita que esse sonho realmente foi para ela. E o melhor dessa história toda foi que, depois de algum tempo que a menina nasceu, né, o casal se reencontrou, e aí o marido disse: olha, já que o rapaz que fez a criança não assumiu, né, para não ter confusão para ele também, e eu não posso te dar uma filha, não pude te gerar uma filha, uma criança, né, se você me aceitar de volta, a gente cria essa menina. E o casal refez o relacionamento. E hoje o rapaz adotou a menina como se fosse filha, registrou no nome dele e tá lá. E a família tá lá vivendo feliz até hoje. Que mensagem final você deixa para todos nós? Mensagem final daquilo que a gente já vem conversando, né, de ser luz, de agir com amor na vida das pessoas, mas eu quero também dizer que a gente precisa ser grato pela vida que a gente tem, que a gente possa desejar mais coisas da vida, mas acima de tudo ser grato pelo que a gente tem, pelo que a gente é. E que a gente possa espalhar amor e luz de tal forma que a gente possa olhar para trás na nossa vida e sentir orgulho de quem a gente é, de tudo que a gente fez. Claro que a gente vai ter erros, eu tive erros na minha vida, mas quando eu olho para trás, eu lembro de muita coisa que eu acertei. Eu tenho orgulho de tudo isso que eu estou te contando. Eu tenho orgulho da vida que eu vivi com minha mãe. Eu tenho orgulho dessa experiência que eu vivi recentemente. Então eu quero que as pessoas possam também ter orgulho de suas histórias de vidas. Então vamos espalhar luz, vamos espalhar amor, mas vamos espalhar agradecimento. Vamos mostrar que a gente veio para esse mundo com a missão e que a gente é grato por isso. Então, seja grato, seja luz, seja amor, seja Foz. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal, oquesomosnós@gmail.com.
Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?